Meus queridos irmãos, você está aqui no nosso canal, Professor José Márcio, para mais um vídeo e nesta feita estudando como estudar, analisando, dando um conselho de como estudar teologia sistemática. A teologia sistemática é a organização das doutrinas dentro de um pressuposto de uma tradição, quer seja luterana, reformada, arminiana, molinista, não importa, pentecostal, Então nós temos diversas formas de produzir teologia sistemática. Aqui está minhas teologias sistemáticas, Você pode ver a do Charles Finney, a do Rodman Williams, temos a do Strong, a do Roger, que é muito boa, a pentecostal, carismática, a do Millard Erickson, Louis Berkhoff, e entre outras, Norman Geisler, a sistemática pentecostal da CPAD, essa é da Thomas Nelson Brasil, Norman Geisler, teologia sistemática contemporânea, entre outras que tenho por ali na minha estante. Gosto muito de teologia sistemática, mas eu quero dizer para você que o meu foco não é teologia sistemática, Eu possuo muitas teologias sistemáticas por gostar de entender como cada movimento entende a questão das doutrinas. Por exemplo, tem aqui a sistemática do querido Louis Berkhoff. Ele trabalha bem como os presbiterianos, calvinistas entendem a questão da teologia, Já temos aqui Strong, Batista. Eu tenho aqui uma carismática, aqui outra carismática, mas com viés mais assembleiano, do pastor César Moisés de Carvalho. Então, amados irmãos, como se estuda uma teologia sistemática? Nós temos pelo menos duas formas de estudarmos teologia sistemática, tá bom? Eu pretendo e gosto mais da segunda forma. Então, como é que estudamos teologia sistemática? A primeira forma é, você pega a teologia sistemática, quer seja qualquer uma, calvinista, arminiana, presbiteriana, da Assembleia de Deus, da Batista, ou até mesmo a neopentecostal, se é que existe teologia sistemática neopentecostal. Mas você pega cada uma delas e lê ela de capa a capa. Você lê e vai entender o escopo no macro, como aquela denominação ou aquele teólogo entendia as doutrinas cristãs, Porque a teologia sistemática simplesmente é a sistematização das doutrinas cristãs dentro de um viés teológico, calvinista, luterano, arminiano, enfim. Então você pega e lê completo. Então, dessas aqui, eu já li completa algumas. Eu li a sistemática completa da CPAD, está aqui, CPAD. Eu li a sistemática completa, aquela Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, do Meyer Pearman. Eu li completa a Teologia Sistemática, Palestra Introdutórias à Teologia Sistemática, do Henry Clarence Thyssen. Está aqui, uma ótima teologia sistemática. Para quem está começando, para quem está engatilhando, lendo, deve ter umas 300 páginas. Você lê, não é uma leitura cansativa, é uma leitura muito boa. Li completa a do Millard Erickson, a do Louis Berkhoff li completa também, e também estou tentando ler esse calhamaço aqui, que é a do Roger. Estou muito bem adiantado, já li mais da metade, 1.700 páginas aí de conteúdo. Então, você pega a teologia sistemática e você lê ela completamente, de capa a capa. Todas as doutrinas, Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Igreja. E aí você vai entrar, por exemplo, em escatologia, mais para frente. Você vai entrar tem algumas que traz até questão de origem da alma, muitas coisas boas dentro da teologia sistemática.
A minha área mesmo de pesquisa é dentro da teologia bíblica, né? Teologia bíblica do Novo Testamento, no caso. Então, amados irmãos, essa é a primeira forma de estudar uma teologia sistemática. Já a segunda forma de se estudar teologia sistemática é você estar comparando cada doutrina com todas as teologias sistemáticas que você tem. Por exemplo, como é que os presbiterianos entendem a questão da pessoa do Espírito Santo? Você pega a parte de pneumatologia, você lê aqui Roger explicando sobre escatologia, pneumatologia no caso, né? Você pega Strong, o que é que ele fala sobre pneumatologia? Você pega Rodman Williams, o que é que ele fala sobre pneumatologia? Você pega Pastor César Moisés de Carvalho, o que é que ele fala sobre pneumatologia? Entre outras, as que você tiver, você vai então comparar doutrinas, né? Cada doutrina sendo comparada. E é uma dinâmica muito boa e você passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos estudando, porque são 10, 12, 15 doutrinas a ser comparada entre cada teologia sistemática que você tem aí na sua estante. Então, amados irmãos, essa forma é muito interessante, você poderá ter uma ideia geral de como os teólogos entendiam as doutrinas cristãs e como as igrejas da época entendiam as doutrinas cristãs. Temos aqui o Roger, eu acredito que ele é da década do século XVIII, né? Acredito que é isso mesmo, século XVIII. Deixa eu me ver aqui. 1852, né? Que ele faleceu, ou seja, século XIX. Ele provavelmente nasceu aí no século... Nasceu no século XVIII, isso mesmo. Nasceu em dezembro de 1797. Então, amados irmãos, será se a igreja presbiteriana, ou no caso a igreja reformada, tinha o mesmo entendimento sobre alguma doutrina no século XVIII, XIX? Aí você pega uma sistemática mais moderna, como a do Mirla de Erickson. Será se os teólogos do século XXI têm o mesmo entendimento da teologia como tinha um teólogo de uma mesma linha, sendo de 1 século, 2 séculos atrás? Então, são comparações que, se a gente for fazendo, a gente leva 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. É algo que não tem prazo para acabar. Mas existe ainda uma forma, que eu acho muito interessante, de se estudar a teologia sistemática, né? É quando você não depende de teólogos para lhe dizer como funciona as doutrinas. Uma muriçoca aqui passando. Você mesmo vai pegar o texto bíblico e você mesmo vai formular as doutrinas dentro do escopo da Bíblia Sagrada. Você pega, por exemplo, aí a salvação. Como a salvação era entendida no Antigo Testamento. Como se entendia a salvação no Novo Testamento. E aí você pode ir mais adiante e pensar como os pais da igreja entendiam a salvação. Você está fazendo a sistematização de uma doutrina. No caso, uma sistematização histórica e sistemática. Porque você está pegando a doutrina da história e você está pegando, então, a doutrina dentro da Bíblia Sagrada. Você mesmo faz. Como é que se faz uma doutrina? Se faz uma doutrina analisando o texto, interpretando o texto. Em seguida, você, no caso, vai para a área bíblica, porque vai analisar aquele autor, aquele escritor, o que é que ele falou, o que ele não falou. Por exemplo, Paulo. Será se a mesma coisa que Paulo fala em Romanos sobre justificação por fé é a mesma coisa em Gálatas, justificação por fé? E aí você está pegando uma doutrina
está sistematizando ela dentro da visão de um teólogo, no caso, o apóstolo Paulo. Então, é uma outra forma de estudar que vai lhe garantir uma familiaridade com o texto sagrado muito grande. Você passará horas e horas lendo o texto, estudando o texto, analisando carta, analisando um autor sagrado, analisando João. Por que é que João falou, por exemplo, a palavra mundo com tantos significados diversos? Em João 3, Deus amou o mundo a pessoas. Porém, em João 17, Jesus diz, eu não orei, eu não rogo pelo mundo, eu rogo por aqueles que o Senhor me deste. Em João, 1 de João, o mundo como sistema pecaminoso, não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Então veja que o mesmo autor, ele usa uma mesma palavra, mas essa palavra, dependendo do seu contexto, tem sentidos e significâncias diferentes. Então, como nós vamos elaborar, então, a doutrina do mundo, do que é o mundo no apóstolo João? Isso é sistematização do texto sagrado. Claro que a sistematização das sistemáticas é o que? Doutrina do Pai, doutrina do Filho, doutrina do Espírito Santo e outras, né? Mas a gente pode fazer a sistematização de doutrinas mais secundárias, como a justificação pela fé. Claro que a justificação pela fé não é secundária, mas veja que ela é secundária porque no sentido de que dentro da sistemática se trabalha a justificação pela fé dentro do escopo maior de salvação, né? E a sistematização da justificação pela fé, ela já está em segundo plano, porque em primeiro plano está salvação. Nós podemos, então, pegar essas doutrinas que são mais secundárias e também estar sistematizando na visão do autor, na visão de um texto, na visão de um livro, na visão do Novo Testamento ou do Antigo Testamento. Então, amados irmãos, se você gostou desse vídeo, curta esse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva nesse canal para que você continue sendo muitíssimo abençoado por esse canal. Deus abençoe a todos.